filho, pronto para mais uma história? De R.C. Sproul, O Príncipe e a Taça de Veneno. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? João 18, versículo 11, parte B. Em uma manhã, não muito tempo atrás, em uma casa aconchegante, em uma bela cidade, uma garotinha não estava se sentindo bem. Seu nome era Bela, mas todos em sua família a chamavam de Belinha. Belinha sentia dores na barriga, então o médico lhe deu um remédio. O pai de Belinha colocou um pouco do remédio em uma colher, mas assim que viu o remédio, ela fez uma cara feia e disse: Ah, papai, esse remédio parece nojento. Eu tenho mesmo que tomá-lo? Seu pai sorriu e lhe disse: Sim, querida, você tem que tomar o remédio se quiser melhorar. Então Belinha criou coragem e tomou o remédio, conforme seu pai havia orientado. Mas depois ela perguntou: Papai, por que o remédio tem gosto tão ruim se é para nos fazer bem? Bem, disse seu pai, essa é uma pergunta que você deveria fazer ao vovô. Ele sempre consegue responder às suas perguntas difíceis. Ele vem nos visitar hoje à tarde. Agora descanse um pouco para que você esteja melhor quando ele chegar. Belinha tirou uma soneca e acordou na hora que o vovô chegou. Ele a abraçou e perguntou como ela estava se sentindo. E Belinha respondeu que estava melhor. Olhando para ele, Belinha disse: Vovô, posso lhe fazer uma pergunta? Vovô fez que sim com a cabeça e respondeu: Claro, minha querida. Vovô, por que o remédio tem gosto tão ruim se é para me deixar melhor? Vovô parecia pensativo. Essa é uma ótima pergunta, Belinha, ele disse. Algumas coisas que parecem ser maravilhosas ou têm um gosto bom são muito ruins, mas às vezes coisas que parecem terríveis são, na verdade, muito boas. Eu, inclusive, me lembro de uma história em que essas duas coisas estranhas eram verdade. Você gostaria de ouvi-la? Ah, sim! Disse Belinha. Ela adorava as histórias que o vovô contava para explicar as coisas. Então, vovô se sentou e Belinha se aconchegou ao seu lado. E vovô começou dizendo: Era uma vez um grande rei. Ele era chamado de Rei da Vida, porque tinha o poder de criar qualquer coisa, até mesmo seres viventes como plantas, animais e pessoas. O rei criou um lindo parque repleto de árvores, rios, lagos e jardins. Todos os dias, o rei ia ao parque visitar seus súditos, as pessoas que ele havia criado. Eles andavam juntos pelo lindo parque e eram muito felizes. No centro do parque, o rei colocou uma fonte. Dessa fonte jorrava uma linda água borbulhante que parecia fresca e gostosa. Mas o rei disse ao seu povo: Vocês podem beber de todos os rios do parque, mas não devem beber da fonte. A água da fonte fará mal a vocês. Não bebam dela. No começo, os súditos do rei gostavam tanto de passar tempo com ele que nem se aproximavam da fonte. Eles amavam o rei e queriam agradá-lo, mas então começaram a ficar curiosos. Eles se perguntavam por que o rei não queria que eles bebessem da água da fonte que parecia tão limpa e refrescante. Um dia, um estranho que vestia uma longa capa escura apareceu no parque. As pessoas não sabiam, mas o estranho era o arqui-inimigo do rei. Ele disse ao povo que não havia nada de errado com a água da fonte. Ele falou que se experimentassem, a água faria maravilhas por eles. Ela os faria tão importantes quanto o próprio rei. Àquela altura, as pessoas já estavam muito curiosas sobre a água. Não parecia justo que o rei não as deixasse beber da água da fonte. Então, elas decidiram experimentá-la. O estranho encheu uma taça com a água da fonte e deu às pessoas e elas beberam.
Mas algo terrível aconteceu quando elas beberam a água. Seus corações viraram pedras. Depois disso, elas deixaram de sentir amor pelo rei. Elas não queriam mais estar com ele. Elas deixaram de ir ao parque para encontrá-lo. Ao invés disso, mudaram-se para um deserto bem distante e construíram uma cidade onde pudessem morar. Deram-lhe o nome de Cidade do Homem. O rei da vida ficou muito bravo porque as pessoas lhe desobedeceram. Ele sabia que por causa da terrível violação de sua ordem, ele teria justificativa para destruir a cidade do homem. Mas o rei ainda amava o seu povo e ficou triste pela dor deles. O rei era muito sábio e tinha o conhecimento de que as pessoas iriam beber da fonte. Então, ele já havia criado um plano para ajudá-las. Ele foi até seu filho, que era o príncipe do reino, e lhe disse: "Eu quero que você me ajude a curar os nossos súditos." Nesse momento da história, Belinha interrompeu o vovô e lhe perguntou: O que o rei queria que o príncipe fizesse? "Era uma tarefa terrível", disse o vovô. O rei deu ao príncipe uma taça de ouro e lhe disse para ir até a cidade do homem. Lá, na praça central da cidade, o príncipe encontraria outra fonte. Mas essa fonte não tinha uma água que parecia ser doce. Ela estava cheia de um veneno terrível. O veneno era composto pela ira do rei por causa da desobediência das pessoas. Uma gota do veneno era suficiente para matar um homem forte. Mas o rei disse ao príncipe que bebesse uma taça de ouro cheia do veneno da fonte. Ele disse que se o príncipe fizesse isso, os seus súditos seriam curados e poderiam voltar para o parque. O príncipe amava o pai e o seu povo, e mesmo que a missão parecesse muito difícil, ele estava decidido a cumpri-la. Então, ele iniciou uma viagem rumo à cidade do homem. Muitos de seus amigos o acompanharam. No caminho para a cidade, o príncipe e seus amigos pararam em um lago. O príncipe olhou para aquela linda água, calma e azul. Mas enquanto ele olhava para a água, algo estranho aconteceu. Em sua mente, ele viu uma grande taça, cheia de um líquido escuro e sombrio. Ele sabia que era a taça de veneno que o seu pai havia ordenado que bebesse. O príncipe fechou os olhos e chacoalhou a cabeça para tirar a imagem daquela terrível taça de sua mente. Por um segundo, ele pensou em desistir, mas se lembrou da ordem do rei. Ele tinha que ir até a cidade do homem. Ele sabia que era lá que o veneno estava. Quando o príncipe e seus amigos chegaram até a cidade, eles viram que aquele lugar era horrível. As ruas eram escuras e cheias de lama e lixo. Muitas casas estavam destruídas e as pessoas eram antipáticas e desconfiadas. Alguém percebeu que o príncipe era o filho do rei da vida. Como elas não amavam mais o rei, começaram a tratar o príncipe muito mal. Elas o amaldiçoaram, cuspiram nele, zombaram dele. Algumas pessoas até mesmo o atingiram com pedras e bateram nele enquanto ele passava. O príncipe tremeu de medo e começou a suar. Ele amava o pai, mas não podia deixar de imaginar se existia outra maneira de o povo ser curado. Ele ficou pensando se tinha mesmo que beber aquele veneno. Ele lembrou da taça de ouro que carregava e disse a si mesmo: "Eu queria não ter que beber dessa taça." Enquanto o príncipe lutava com seu medo, ele se lembrou das palavras de seu pai: "Você precisa beber da taça. É o único meio de curar nosso povo." Mais do que qualquer coisa, o príncipe queria agradar ao rei. Então, ali mesmo, ele decidiu que não voltaria atrás, mas beberia o veneno conforme o seu pai lhe havia pedido, independentemente da dor e do sofrimento que isso pudesse lhe causar. Os amigos do príncipe também ficaram com muito medo e, conforme a multidão irada se juntava ao redor deles, um por um, todos eles fugiram. Em pouco tempo, o príncipe estava totalmente sozinho no meio daquelas pessoas iradas, mas ele continuou procurando pela fonte cheia de veneno.
Finalmente, o príncipe chegou à praça principal. No centro da praça estava a fonte. Próximo à fonte estava um homem vestido com uma capa escura. Era o arqui-inimigo do rei, aquele que havia convencido as pessoas a beberem da fonte que estava no parque. O príncipe se aproximou da fonte. Sem dizer uma palavra, ele pegou a taça de ouro que seu pai lhe havia dado e a estendeu ao homem. Com um sorriso cruel, o homem encheu a taça do príncipe com água da fonte e a entregou de volta ao príncipe. As pessoas iradas da cidade reuniram-se ao redor da fonte para ver o que aconteceria. O príncipe olhou para o veneno que enchia a taça. Era escuro, sombrio e cheirava mal. Ele estava aterrorizado e com nojo daquilo. Ele sabia que o veneno mataria, mas ao olhar para os rostos irados do povo ao seu redor, ele se lembrou de que os seus corações de pedra seriam curados se ele bebesse da taça. Ele encostou os lábios na borda da taça e começou a beber. O veneno tinha um gosto amargo. Ele queria cuspi-lo, mas havia prometido ao pai que beberia tudo. O veneno queimava sua garganta, mas ele continuou a engolir. Ele bebeu tudo, até a última gota. Quando já tinha bebido todo o veneno, o príncipe curvou a cabeça, fechou os olhos e morreu. Ele caiu no chão ao lado da fonte. Ao cair, o homem da capa escura riu de alegria porque achou que havia matado o filho do rei e todo o povo deu um grande grito de vitória. Logo depois, outra pessoa chegou à praça. Era um homem que usava uma capa branca brilhante, tão brilhante que ninguém podia olhar para ela. Conforme ele andava, o chão tremia. Quando ele se aproximou da fonte, o homem da capa escura parou de rir. Em desespero, ele tentou proteger os olhos da luminosidade que vinha da capa do homem, mas era impossível. Ele começou a fugir e, enquanto corria, ele gritava: "O rei da vida está aqui! Fujam se quiserem viver!" Todas as pessoas fugiram, escondendo-se em becos e entradas ao redor da praça. O rei parou ao lado do corpo do príncipe. Ajoelhando-se, ele tocou em seu filho. Quando fez isso, o príncipe abriu os olhos. Ele estava vivo novamente. O rei da vida havia trazido o príncipe de volta. Naquele momento, o líquido que jorrava da fonte mudou. Não era mais um veneno escuro e sombrio. Agora era uma água linda, cristalina e doce. O veneno logo sumiu e a água encheu a fonte. A água brilhava como a luz do sol e tilintava alegremente ao cair da fonte. Seu doce e fresco perfume enchia a praça. A água parecia ter vida. O príncipe se levantou e pegou a taça de ouro. Indo em direção à fonte, ergueu a taça e a encheu por completo com a água que caía da fonte. Ele então se voltou para as pessoas e ofereceu a taça a elas. "Se alguém tiver sede, venha a mim e beba", disse ele. E o vento parecia carregar suas palavras pela praça até as pessoas que lhe assistiam das sombras. Naquele momento, algo incrível aconteceu. Os corações das pessoas começaram a mudar, voltando a ser calorosos e gentis. Os corações de algumas pessoas permaneceram duros e frios, mas por toda a praça, os corações de homens e mulheres, meninos e meninas, idosos e crianças, comerciantes ricos e trabalhadores pobres foram transformados. Lentamente e cheios de temor, aqueles com corações transformados começaram a se aproximar da fonte. Eles sempre se sentiram repelidos pelo horrível veneno, mas o príncipe e a água que ele oferecia pareciam tão magníficos que eles não puderam se conter. Finalmente, um garotinho se aproximou do príncipe e timidamente pegou a taça. Ele tomou um pequeno gole da água. As pessoas assistiam ansiosamente, mas nada de terrível aconteceu. Ao contrário, o garotinho simplesmente olhou para o rei e o príncipe com amor e gratidão. Ele havia sido ensinado a odiá-los, mas agora aquele ódio não existia mais.
Vendo que nada de ruim havia acontecido ao garoto após beber da taça, muitas pessoas rapidamente seguiram seu exemplo. Elas não queriam mais fugir e se esconder do rei. Ao invés disso, elas beberam da taça de ouro, e todos os que bebiam dela louvavam ao rei e ao príncipe por tê-los curado. Elas viram que o terrível veneno que o príncipe havia bebido era um remédio maravilhoso para elas. Apesar de ter um gosto horrível para o príncipe e de tê-lo matado, o veneno havia curado os corações de pedra do povo. Depois disso, as pessoas voltaram a visitar alegremente o parque, onde elas se regozijavam em andar com o Rei da Vida e com o príncipe que as havia restaurado de volta à vida. Vovô se inclinou para Belinha e disse: Belinha, eu quero que você se lembre de que ficamos doentes por causa do pecado. Por isso, o remédio que nos deixa melhor geralmente é feio e tem gosto ruim. Mas o príncipe teve que beber algo muito pior para que o seu povo pudesse ser curado das consequências de sua desobediência. Sempre que você tomar um remédio amargo, eu quero que você se lembre da história do príncipe e da taça de veneno. Eu vou lembrar, vovô. Belinha prometeu. E sabe do que mais? Eu conheço outro príncipe que morreu pelo seu povo. É mesmo? Vovô perguntou com um brilho nos olhos. Oi, amiguinho! Se você gostou, já deixe o seu like, inscreva no canal, ative o sininho de notificações para você receber todos os nossos audiobooks. Até a próxima leitura!